Todo mundo deve ter visto algumas notícias nos últimos meses sobre pessoas que tomaram decisão de punir eventuais criminosos com as próprias mãos. Viralizou na internet aquele senhor que chicoteou o então genro por agressão sistemática à sua filha e que foi absolvido pela justiça. Também outros casos de pessoas que resolveram linchar estupradores, ou ainda quem pegou ladrões, pivetes, deram o famoso corretivo. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, porque, sem dúvida, esses crimes hediondos, estupro, latrocínio, caricídio, feminicídio, eles provocam em nós sentimentos de revolta extrema. Isso é indiscutível, nós somos seres humanos, não somos insensíveis e a gente vê essas notícias e fica revoltado. E não faltam notícias desse tipo de crime no Brasil. O que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, um outro lado dessa questão. Como nós, cidadãos e cidadãs, devemos nos comportar diante disso. A gente acha que vale a pena, devemos apoiar a famosa justiça com as próprias mãos? Ou devemos seguir o caminho da legalidade, apostando em processos civis, processos penais que levem à condenação, ao julgamento e à eventual condenação desses criminosos? Essa discussão é uma discussão seríssima, porque nós estamos sendo tomados cada vez mais pelo sentimento da vingança e do justiçamento, e não pelo sentimento de justiça. E por favor, eu não sou ingênuo, eu sei que muitas vezes a justiça comete erros e deixa livres esses criminosos, seja apoiada em decisões que envolvem erros processuais, seja em julgamentos mesmo de júris populares ou de sentenças proferidas por juízes. Tudo isso faz com que a gente precise passar a apoiar a justiça com as próprias mãos? Não me parece que seja o caminho da nossa sociedade, o caminho mais adequado. Mas eu tenho a impressão, cada vez mais, pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu vejo de reportagens, que esse meu sentimento é um sentimento cada vez apoiado por menos gente. Ou seja, cada vez mais pessoas querem e validam medidas extremas de vingança e de justiça com as próprias mãos. E os argumentos para isso, as justificativas são várias. Porque não é sua filha, porque não é seu filho, porque não é seu avô, porque não é seu pai. Ora, todos nós temos parentes, filhos, pais, mães. Todos nós conhecemos alguém que já foi vítima de crimes menores e crimes maiores. E é óbvio que a primeira reação é de enorme revolta. Mas para isso existe o sistema de justiça, que precisa ser aprimorado, que precisa ser valorizado, para que nós não voltemos à época da barbárie, ao código, à lei de talião, de olho por olho, dente por dente. Nós não podemos voltar a essa situação de barbárie. Essa é a minha opinião. E eu acho que nós estamos caminhando por conta de erros da justiça, por conta de revolta, por conta, inclusive, de descrença, de falta de credibilidade do próprio Poder Judiciário. Nós estamos caminhando para essa situação que se assemelha à barbárie. Mesmo que as pessoas declarem, nos momentos de serenidade, que confiam na justiça, o mais difícil é se controlar no momento em que acontece aquele crime. Por outro lado, as matérias têm mostrado, ao longo dos anos, mães, pais, vítimas de violência com seus filhos, com seus parentes, que conseguem manter a serenidade, que vem a público dizer que querem, que confiam na justiça dos homens ou na justiça divina, mas confiam na justiça dos homens, como eles dizem. E querem essa justiça, que essa justiça prevaleça. E aí temos um outro problema. Há casos gravíssimos que demoram 10, 12, 15 anos para serem julgados. E aí, quando demora todo esse tempo, não há justiça. E aí, essas pessoas acabam sendo levadas a não acreditar no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário precisa se reformar, precisa mudar, precisa dar decisões mais rápidas, precisa ser menos burocratizado, precisa garantir que os processos sejam julgados com a celeridade necessária, não ficar aceitando os chamados arranjos trazidos por advogados que conseguem postergar os seus julgamentos. Nós precisamos de uma justiça mais rápida. Nós precisamos que o chamado juizado de pequenas causas, que tem ritos mais rápidos, esses ritos e essas ideias, esse princípio,
valha também para os outros processos. Nós temos casos, vários exemplos, de pessoas que foram vítimas de violência e que até hoje os seus criminosos, mesmo presos, não foram julgados. Em alguns estão respondendo em liberdade, o que aumenta a sensação de revolta e de impunidade. Nós não podemos compactuar com isso. Se de um lado nós não devemos aceitar a lógica do justiçamento, do olho por olho, dente por dente, de outro lado a justiça precisa cumprir a sua parte. E ela está falhando. Então, essa é a minha opinião sobre essas cenas cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Nós precisamos de justiça, não de justiçamento. Você concorda com isso? Deixe a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de marcar o sininho para receber as notificações. Foca na estratégia com Orlando Tomé. Um grande abraço.